Sou João Paulo Delfino Anunciação, tenho 40 anos e moro no bairro Piratininga. Meu pai, José Reginaldo de Anunciação, minha mãe Maridalva Delfino Anunciação. A minha mãe ela é daqui mesmo, Campo Grande, né, de uma origem muito humilde. Meu pai ele é nascido em Coxim, veio de Coxim muito novo e ele tem algumas lembranças dessa época dele, de quando ele morava em Coxim, do local que ele morava perto de um rio que se chamava, córrego, que chamava Córrego Bandeira, que era uma união de dois córregos, que ele morava muito próximo a isso. Ele falava muito que ele ficava dentro da casa, que o meu avô saía para poder trabalhar, para trazer o alimento, e em volta da casa eles ouviam sempre aquele mugido de onça perto, dos cachorros latindo. Então ele sabia que tinha esse animal muito próximo. Ele não poderia sair da casa, ele era o único que ficava na casa. Ele lembra muito bem desse período dele. E ele sempre contava isso pra gente assim. Não que ele sentasse e contasse a história, mas ele sempre contava em pedaços, né? Ele ia relembrando, então ele chamava a gente e ia falando algumas partes dessa passagem dele durante a vida dele. E ele acabou vindo de Coxim para Campo Grande e aqui ele ficou com a avó, com os tios, aonde deram toda a criação a ele. Eles sempre foram de famílias humildes, né? Eles moravam em umas situações bem complicadas. Então ele teve que trabalhar muito cedo, ele sempre contou essa história quando ele veio morar com a minha avó. Houve essa necessidade dele trabalhar muito cedo, sair muito cedo de casa, de sair de madrugada para ir fazer feira. Às vezes ele falava que não tinha nem sapato, chinelo, e ele saía e sentia a terra gelada, né? E mesmo assim ele tinha que ir, chegava de madrugada para ele fazer a feira, vender todos aqueles produtos que ele levava para a feira. E isso um menino de 13, 14 anos com uma responsabilidade imensa, né, de acordar de madrugada, sem ter condições, às vezes, de ter uma roupa apropriada para sair no inverno. Então, o que ela sempre falava para ele, que ele tinha que sempre tirar o melhor de tudo, né? Que por mais que tivesse dificuldades, ele teria Deus, que sempre estaria olhando por ele, né? E vendo que ele estava lutando e fazendo sempre o melhor, nunca fazendo nada de ruim para os outros, nunca pegando nada que não seria dele. Então ele falava que essas frases sempre ficavam na mente dele. Dentre essas, várias outras que sempre ela falava para ele em vários momentos. Não tinha momento específico, né? Quando ela sentia essa vontade de chamar ele, de falar algo, e alguma frase, sempre virava uma frase de impacto para ele, que ele levava aquilo para a vida dele, que ele pegava aquilo como uma meta, né? Como uma diretriz para ele poder seguir. Então, tudo isso ele tinha como base, ele criou a gente, todos os filhos, e as pessoas que estavam sempre próximas através dessa linha, de tudo isso. E ele sempre utilizava dessa mesma forma, que ela utilizava com ele. Eu vi um momento, vem aqui, senta aqui que eu quero falar algo com você. Né? Sempre tinha um momento de explicação sobre isso. E isso veio do que ele trouxe da minha avó. Né? Até mesmo de quando ele estava em vida, tudo que nós iríamos fazer, nós tínhamos sempre esse jeito de sempre perguntar a ele primeiro o que ele achava disso, o que ele achava daquilo, o que ele acharia melhor a gente fazer. Algumas pessoas falavam assim, nossa, já são grandes, por que ficar perguntando? Falava assim, porque por ele tínhamos aquela consciência do conhecimento, de que ele conhecia muito mais do que nós, né? Então a gente sempre buscava isso, a pessoa que conhecia mais, tinha mais conhecimento. Então tudo nós perguntávamos a ele. Então nós sempre tivemos essa oportunidade de ter esses momentos, que é de ter várias frases dele que sempre nos impactavam. Que ele sempre falava que isso é uma herança. Ele fala, o conhecimento da vida é uma herança que a gente passa para os filhos. A gente pode deixar tudo, mas a herança da vida, da vivência, né, que ele fala, essa é a melhor herança que a gente vai deixando. E isso ele colocava tudo, até a questão dos ensinamentos quanto a questão religiosa, que ele sempre foi muito, muito duro nessa questão. A música, ela teve na minha vida muito cedo, porque o meu pai ele sempre foi muito musical, ele não foi músico, mas era um cara muito musical, ele sempre gostava de música, né?
Chegava do serviço, a primeira coisa era ligar um rádio, e a gente sempre tínhamos contato com a música. E o tempo se passando, a gente foi gostando de música, e eu sempre gostei de variações de ritmos, né? Ritmos musicais. E a música entrou para mim no ano de, se não me engano, foi 94 para 95. Isso. Foi mais ou menos nesse período que o meu pai chegou em casa e trouxe um instrumento para mim. Trouxe um instrumento para mim, que era um cavaquinho. Ele falou assim, olha, gostei desse instrumento, passei lá na loja do meu amigo e trouxe para você. Então agora você aprende. Eu falei assim, pô, não vou aprender cavaquinho. Lógico, eu gostava de samba, já estava tendo contato com o samba, mas não sabia tocar. Eu falei, pô, legal, vou aprender. Mas a gente não tinha tudo o que a gente tem hoje pra gente aprender. Então eu fui atrás de uma pessoa que sabia, que é um colega nosso. Então tive algumas aulas com ele, aprendemos alguns instrumentos. Mas antes disso tínhamos organizado entre os primos. Foram seis pessoas. Nós organizamos 6 pessoas, um deles era meu irmão Evandro. O Anderson fazia parte também. O enteado do Sandro também fazia parte. Os 2 filhos do meu compadre também fazia parte. Então, tudo que ia fazer envolvia a família inteira. Todo mundo se reuniu para escolher o nome do grupo. E o nome que ganhou foi Entre Parentes na época, porque a gente era tudo parente. Fomos ensaiando, aprendendo instrumentos. Aí começamos a sair para tocar, tocamos em alguns lugares. Né? E ali foi o meu primeiro contato com a música. E sempre com a cobrança do meu pai. Ele sempre chegava, tinha alguma coisa em casa, e aí, vocês vão tocar? Né? E eu quero tal música. Então eu tinha começado a tocar porque ele sempre pedia Madalena. Você podia tocar, ou era Trem das Sete, se não me engano, que ele pedia, e Madalena. Então ele fazia questão da gente sempre tocar para poder tocar essa música para ele. E aí depois ele voltava porque a gente parava, ele voltava com as músicas dele que ele gostava, que era música sertaneja, que ele sempre gostava disso. E conforme o tempo a gente foi passando, houve essa oportunidade, não lembro se ano de 2001, de um projeto do ICAB, se não me engano é Casa da Cultura Afro-Brasileira, de trazer oficinas de percussão para as comunidades daqui da capital. O Sandro tinha um caminhão, a gente ia todo mundo em cima do caminhão, ou a gente ia para a comunidade de Tia Eva, que as oficinas iam ser ministradas lá, ou aqui na comunidade, quando eles marcavam para ser aqui. Então, aí a gente vinha, fazia as oficinas, eles traziam os instrumentos e levavam os instrumentos que eram deles. E nisso o tempo foi passando, e lá foi criado um grupo, uma banda Afro Pantanal, foi criada através desse projeto, envolvendo as 2 comunidades. Comunidade Tia Eva e comunidade São João Batista. E com o tempo também foi tendo aquela dificuldade, que cada um foi indo para um lado, né? Não dava mais para uns, não dava para outros, aí não tinha mais recurso, porque precisava só de recurso para reunir, né, todo mundo que tinha, né, para poder sair para fazer alguma apresentação. Era muito complicado na época mesmo. E me lembro de uma ideia, que eu me lembro foi até do Sandro mesmo. Ele falou, não, vamos montar o nosso então, grupo aqui e vamos fazer. E participamos aqui de um projeto que foi bem inovador aqui na capital, que foi o projeto Viva Verão. Viva Verão, se não me engano, o nome do projeto. E que você poderia escrever a sua banda ou um grupo de dança para disputar entre as bandas, né? Disputar qual que seria a melhor banda da capital. E veio até bandas do interior, se inscreveram. E isso foi lá na Afonso Pena e foi 4 finais de semana essas apresentações. Resolveram escrever a banda, depois a gente se apresentou, fomos um dos últimos, e ali já saiu o resultado. E aí veio o 3º lugar, e quando falou 2º lugar, a gente pegou o 2º lugar. Então para nós, estar no meio disso, né, ter ficado em 2º lugar foi muito bom. Né, e foi um momento muito importante para nós. Ali a gente viu que dava, que falou, não, vamos continuar porque realmente é muito bom. Algo inovador aqui na região. E dali para cá já organizamos um nome da banda, que virou a Banda Mucamo de Candomblé, né, que significa Mistérios da Terra. Isso também é um nome que não escolhemos, veio um nome indicado para a gente poder colocar, através do meu pai mesmo.
né, de todo o conhecimento dele que ele tinha, veio esse nome. É um nome muito forte para nós, né, de muita representatividade para nós esse nome. E dali para cá nós viemos com várias apresentações. Na realidade era um espaço, que nem você falou, um espaço familiar mesmo, onde ele queria que a família tivesse um espaço, tivesse um local onde nós pudéssemos se reunir, se divertir, brincar. A gente tem várias lembranças daqui, que nem falava, às vezes a gente vinha para cá no mutirão para fazer alguma coisa, ou sempre Natal, nós sempre vínhamos para cá no dia 25, dia 1º era sagrado, era Natal, dia 1º, aniversário dele, que era dia 6, era sagrado, a gente sempre tá aqui se divertindo, sempre brincando aqui na comunidade. E foi no ano de 2000, antes um pouquinho de 2000, houve essa necessidade da gente criar a associação, para que a nossa família possa fazer algo diferente, fazer algo para o próximo, para os outros, para os nossos irmãos e as nossas crianças, que ele sempre falava. Então nós constituímos a instituição, que é a Associação Familiar da Comunidade Negra São João Batista. Então, me lembro muito bem, foi embaixo da árvore também, que foi no ano de 2000, no dia 15 de novembro de 2000, foi a constituição da instituição. Onde, de lá para cá, nós iniciamos vários projetos, né, e a gente começou a trabalhar junto mais com ele, porque a gente trabalhava mais na fábrica, né, porque ele tinha uma fábrica onde a gente trabalhávamos os irmãos todos juntos ali, produzindo tudo. E quando veio para cá, veio essa questão social, da gente realmente trabalhar isso. E foi a partir do ano 2000. Então teve uma mudança muito grande dentro da comunidade, dentro da família. Foi uma nova visão, né? Deixou de ser só a visão dele, só a visão do pai, para o que fazer. Aí com que toda a instituição, com todas as pessoas da família começou a ter essa visão, né, do que poderia fazer, do que de olhar em volta e ver a necessidade que tinha em volta, que às vezes a gente olhava só para nossa. E ele falou assim, não, vocês precisam fazer. Né? E aí eu via a Rosana trabalhando nisso, o Sandro trabalhando nisso. Aí foram vindo mais pessoas da comunidade para fazer parte. Me lembro de um dos primeiros trabalhos aqui foi a escolinha de futebol, que foi com o Reinaldo, com meu irmão Reinaldo, que iniciou juntamente com a Rosana aqui. Teve outras ações aqui logo no começo, que a Rosana também teve à frente. E trazendo toda a família para esse olhar, para esse movimento, para essa nova ação, para essa mudança, do que poderíamos fazer a mais pelos outros. Eu vinha fazer parte aqui do projeto de percussão pelo convite da Rosana. A Rosana perguntou se eu queria vir porque ela queria dar esse projeto de percussão aqui na comunidade. Porque até então a gente trabalhávamos, mas só com a gente mesmo, só com a banda. Né? Então nós nos reuníamos aqui e dávamos essas oficinas para as crianças daqui mesmo. Ela falou que nós precisávamos ampliar isso. E me lembro muito bem disso, foi há muitos anos, quando veio o primeiro projeto que a Rosana fez, um projeto a nível federal, um projeto de percussão, onde nós iremos levar oficinas de percussão e dança para as comunidades do interior do estado. E ela fazendo projeto, escrevendo projeto e torcendo para que desse certo, porque era o primeiro projeto que ela estava fazendo sem ter o conhecimento de como realmente realizar o projeto. E graças a Deus esse projeto foi contemplado. Aí foi aquela corrida para a gente organizar um ônibus, né? Foi um trabalho muito grande dentro daquilo para a gente poder chegar até essas comunidades que ficam no interior do estado, muito difícil acesso, se chove não dá para entrar. A gente ia com todo mundo. As pessoas queriam fazer o alimento, porque quando a gente chegava na comunidade, a gente chegava de manhã e as pessoas já não se preocupariam com nada. Né? Com o lanche, com o almoço, né? Com o lanche da tarde e com a janta. A equipe inteira já fazia tudo isso, para que eles pudessem ficar voltados só para as oficinas. Né, que era oficina de percussão, oficina de dança, cidadania e tinha mais algumas palestras que a gente levava. Então foi uma troca de conhecimento muito grande, muito grande. A gente saía daqui de madrugada, da sexta-feira de madrugada e saía de lá do domingo à noite, de volta para cá, outro dia cedo, todo mundo já tinha que estar trabalhando, né, no seu serviço e
E era um final de semana que para nós não era de serviço, era de alegria. Chegávamos lá, nós éramos tão bem tratados, a gente se sentia parte daquilo ali. Nós organizávamos os grupos e fazíamos a troca de conhecimento. O que nós passávamos para eles, eles também passavam os conhecimentos deles. Então eles se sentiam felizes em estar passando os conhecimentos que eles tinham, né? E a gente absorvia todos aqueles conhecimentos dele. Porque no outro final de semana a gente utilizava os conhecimentos que eles passaram para a gente, para eles, né? Da forma que eles queriam que chegasse os nossos conhecimentos até eles, da forma deles. E isso era, sem sombra de dúvida, o melhor jeito realmente só de trabalhar. É fazer com que aquilo se tornasse algo deles, né? Algo que eles conseguiam falar. Adaptávamos nomes dos instrumentos do jeito que eles viam os instrumentos. Então a gente chegava, ó, esse instrumento aqui se chama surdo, de primeira, faz esse e esse. Mas eles tinham uma outra visão para isso. Para eles isso aqui é um tambor, né? Esse aqui é um outro instrumento, a função dele já não é o mesmo nome. Até quando passávamos ritmos, né? Para eles, eles falavam assim, ó, isso parece com tal coisa, ó, isso parece com o som de tal passarinho, isso parece com isso. Então pegávamos aquilo ali para ficar mais simples para ele. E para nós também foi com um conhecimento incrível, de saber utilizar, porque a gente aprendeu de um jeito, nós tivemos que ir até eles, ver o jeito deles, dessas pessoas, e aí adaptar para um fácil conhecimento, para uma fácil adaptação deles com esses instrumentos. Então foi algo muito rico, muito importante para as comunidades, para a nossa comunidade, para as comunidades que vieram, pela troca de conhecimento, pela amizade que ficou entre as comunidades. É um laço de irmandade que foi criado dentro desse projeto. E dentro desse projeto vieram outros, né? Outros projetos. Nós atuamos dentro das escolas municipais de Campo Grande, né? Levávamos a palestra e o palestrante falava sobre a questão racial lá nas escolas. Os professores já eram envolvidos para que eles pudessem fazer um trabalho dentro disso. Então eles já apresentavam um trabalho com as crianças sobre aquilo, e a banda ia para se apresentar e fazia todo aquele fechamento. E aquilo a gente tocou em várias escolas de Campo Grande, várias escolas. Além da percussão a gente levar, um dos mais importantes eram as palestras, era conversar e chegar esse assunto nas crianças, nos jovens. E o legal deles é que as próprias crianças achavam algo, falou, mas isso não estava no livro. Não, mas isso estava diferente no livro. Então eles começavam, eles mesmos, a questionar essa questão de por que está diferente no livro. Por que está aqui que o negro era escravo? Não, o negro foi escravizado, eles não eram escravos. Né? Começou a ter muita discussão, acendendo muitas chamas, muitos questionamentos. Aí houve essa necessidade da gente buscar estar mais próximo do poder público, para que o poder público tenha essa visão e falar, não, há essa necessidade, né, de ter esse trabalho dentro das escolas, desse trabalho estar na periferia de Campo Grande, estar onde as pessoas estão. E essa é o que a gente busca hoje, é que a gente consiga levar esse trabalho até lá. Nós não queremos mudar a cabeça das pessoas, mas levar algo diferente para que eles mesmos encontrem o caminho, com que eles busquem esse resgate, saibam de onde vieram, saibam por que estão ali. Né? E as pessoas às vezes não sabem. As pessoas têm uma raiz muito importante e rica. Nossa, o meu ancestral fez parte de uma coisa muito importante, mas ele não sabe. Aí aquele ciclo acaba se fechando porque o último que sabia se vai, e aquele conhecimento, que seja musical ou histórico, se acaba ali. Mas a gente não pode perder a raiz, né? Que é sempre trazer de onde viemos, quem somos, né? Então a gente precisa sempre estar fazendo isso. E esses projetos é muito importante ter isso, muito importante mesmo nessa questão. Campo Grande, Mato Grosso do Sul em si, as pessoas falaram assim que aqui não existia escravidão no Mato Grosso do Sul. Não, aqui não houve. Houve nos outros estados, Mato Grosso do Sul não. E aqui era rota. Era de as pessoas passavam daqui, não passavam em Campo Grande em si, mas passavam pela cidade de Camapuã, subindo até Cuiabá, de Cuiabá via lá, que ia para Corumbá, era uma rota. Né? Então há vários relatos de pessoas negros que vieram sendo trazidos
que um veio doente, acabou contaminando os demais. E as pessoas que estavam trazendo ele viram que não dava mais para continuar, lá, abandonaram eles naqueles pontos e seguiram o caminho. Eles morreram ali. O próximo que estavam passando, o grupo viram que tinha ficado um grupo morto ali, um grupo de negros mortos. Relatos de fazendas que eram muito grandes na época, que só tinha 5 negros dos que não eram escravizados, mas como com uma fazenda tão grande, tinha apenas 5 negros que cuidavam de tudo aquilo. Então, e várias outras coisas que foram se perdendo com o tempo, outras se apagando, né? Pessoas realmente tirando alguns documentos daqui, outros dali, para que isso não se tornasse público, que em Mato Grosso do Sul havia uma escravidão. E meu avô veio, vou dizer que foi escravo, mas ele veio, quando ele veio da Bahia, ele veio da Bahia para cá, ele veio e ficou em Coxim, que foi o local que ele achou, perto desse rio, perto dessa serra, que para ele era o local mais seguro que tinha. Ao longo do tempo a gente foi descobrindo outras comunidades dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Hoje a gente tem bastante, não me engano, 21 comunidades, se não me engano, dentro do estado. Então isso é importante demais para a nossa região. Esse reconhecimento e essa busca histórica que falta, as pessoas vão chegando no fim do seu ciclo e esses conhecimentos acabam não sendo repassados. Essas informações, esses relatos históricos que essas pessoas têm acabam se perdendo. Quilombola para mim é resistência, né? Pertencimento, fazer parte de um público seleto, que tem nas suas origens uma ancestralidade muito grande, uma riqueza muito grande, e que passou por algum sofrimento dos seus ancestrais, que até hoje a gente carrega. A gente não sentiu o que eles sentiram, as dores que eles sentiram, mas a gente carrega as marcas, né, até hoje disso. O importante não é que a gente vai trazer as dores novamente, né? Mas o ser quilombola é pegar todo aquele conhecimento ancestral que nós temos, que cada grupo familiar tem o seu peculiar, tem o seu específico, e fazer com que isso chegue a mais pessoas, não se perca. Então, para mim, o ser quilombola é resistência, é luta e é vivência.